Meus amados irmãos, Charles Spurgeon, ele conta em um dos seus livros uma história bem interessante de um pregador irlandês chamado Gideon Ouseley, lá no começo do século XVIII. Esse pregador, ele se pôs em uma das cidades da Irlanda a pregar, e como nós sabemos, a Europa toda muito católica, muito fervorosa. E quando ele se propôs a pregar nessa cidade, a multidão começou a lhe agredir. Eles começavam a atacar-lhe legumes estragados, passaram depois a atacar-lhe com um pedaço de tijolo, com pedras. E esse pregador, ele pedia: eu tenho algo a lhes falar, eu tenho algo a lhes falar. E eles respondiam: nós não queremos ouvir nada que vem da sua cabeça velha. E ele insistia muito: mas o que eu tenho a falar, vocês vão gostar de ouvir. Pois eu tenho a vos falar algo sobre a Virgem. E quando ele menciona que tinha um conselho da Virgem a lhes falar, então eles: sobre isso nós queremos te ouvir. Fizeram silêncio, pararam de atacá-lo, começaram a ouvir o que ele tinha a dizer. E é sobre esse conselho da Virgem que também eu gostaria de falar aos irmãos essa noite. E justamente esse conselho é esse texto aqui. Como nós, talvez da nossa cultura, é muito comum o nosso olhar ele se ater ao casamento, a tudo aquilo que englobava essa situação. E gostamos muito de dizer, que olha, Jesus começou os seus milagres dentro de uma festa de casamento, como o casamento é importante. Mas essa visão do conselho da Virgem é algo muito mais interessante para a gente. E aqui nós estamos vendo, nessa festa de casamento, que Jesus, a família foi convidada, Jesus e os seus discípulos também. A festa normalmente de casamento durava uma semana, e normalmente quando eu chegava perto do final, era comum escassear o vinho, a bebida. E talvez o contexto aqui reforça esse escassear do vinho, de ter Jesus chego juntamente com os seus discípulos, Jesus e mais 6 pessoas, juntamente com sua família. Então, talvez aquela administração que seria para X pessoas ultrapassou, inclusive até talvez pelo acréscimo de Jesus e seus discípulos e sua família. E sua mãe lhe expõe essa necessidade. Eu estava meditando nisto, e essa passagem parece às vezes com a nossa tragédia de vida, com a nossa realidade de vida. Nós sempre colocamos a Jesus uma necessidade. Afinal de contas, são muitas as nossas necessidades. E aqui o contexto é o seguinte: Jesus, ele tinha encarnado, fisicamente ele estava ali. Então ele tinha um propósito a executar naquele período de tempo que ele sabia qual era. Ele tinha uma proposta, uma missão a ser cumprida naquele momento. Quando sua mãe chega para ele e diz: olha, não tem mais vinho. Quando ela expõe essa necessidade a ele, ela está colocando diante dele uma condição que ele não esperava se mexer nesse sentido. Ele não esperava ter que realizar nenhum tipo de ajuda naquele sentido. A proposta e a missão de Jesus era para um outro olhar. E a resposta que ele dá à sua mãe não é uma resposta de desdém ou de diminuição, até porque naquele tempo eles costumavam ter esse tratamento para mulheres distintas. Quando era uma rainha ou alguém de renome, tratavam assim: ó mulher. Então ele traz esse tratamento, mas assim: ó mulher, eu que tenho eu contigo? A minha missão é outra, o meu foco é outro. Eu não vim aqui para fazer nada nesse sentido. Eu tenho uma missão, eu tenho um foco. E essa resposta de Jesus, talvez, quando nós pegamos essa liberdade para trazer para a nossa vida, muitas vezes nós colocamos diante de Jesus uma necessidade que talvez ele não queria nem tratar naquele momento, ele não queria nem fazer nada naquele sentido. Até porque Deus tem seus planos, Deus tem os seus projetos.
Mas o conselho que ela dá, como pregador irlandês, o conselho da Virgem, é o sumo, é a essência dessa mensagem. E eu gostaria que os irmãos pudessem também navegar nesse conselho. Porque ela traz a necessidade, Jesus mostra-se um pouco indiferente, porque a missão dele não era nada de fazer nenhum tipo de ajuda ali, era outra. Mas a Bíblia não diz, não sabe se temos uma lacuna de tempo, se ele conversa algo mais, talvez não. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo diante dessa resposta, ela chama os serventes e ela dá um conselho. Fazer tudo quanto ele vos disser. Meus amados irmãos, aqui está algo maravilhoso. Porque esse conselho que ela dá aos serventes, ele é totalmente para nós. Esse conselho que ela dá é um conselho que nós precisamos analisar essa noite. Quantas coisas Jesus disse, quantas coisas ele já falou para que nós viéssemos a fazer. E é justamente a falta de observação, o conselho que ela deu aos serventes e que a palavra de Deus dá a nós deixamos de ver muitos milagres. Quer ver uma coisa interessante? Vou dizer uma coisa que ele disse, um conselho que ele disse para a gente fazer. Eu quero que você faça sinceramente isso dentro do seu coração, esse questionamento. Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, olha, ao orares, entra, fecha a porta do teu quarto, entra. E o teu pai que te vê em secreto, ele te responderá. Qual foi a última vez que você entrou na porta do seu quarto, fechou a porta e desabafou com Deus? Qual foi a última vez que nós verdadeiramente nos derramamos aos seus pés? Conseguimos fazer isso às vezes com as pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor. Olha esse conselho. Olha como, se nós olharmos de uma forma muito mais ampla, dou um exemplo, como nós deixamos a desejar em ouvir tudo quanto ele disse. E reclamamos às vezes que as coisas não funcionam, ou melhor, que as coisas não acontecem, porque deixamos a desejar justamente nesse quesito. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, então, resumão, você pode ver quantas coisas Jesus ensinou e quantas coisas nós fazemos ao contrário. Nós não observamos tudo quanto ele disse. Nós olhamos para outro lugar. E esse conselho que ela dá àqueles irmãos ali, ou esse conselho que ela dá aos serventes, é algo valioso demais que nós precisamos lutar para viver. Nós temos que ouvir tudo aquilo quanto ele disse. E seremos bem-aventurados se assim o fizermos. Veremos milagres. Assim como esse sinal foi feito aqui. Coisa maravilhosa é que em seu poder e glória ele podia muito bem levantar, impor as mãos sobre aquelas talhas, fazer uma oração e tudo se resolver. Mas a dinâmica da questão, ela mostra uma simplicidade muito grande, que talvez o que nos falta justamente obedecer a tudo aquilo que ele disse, para poder enxergar aquilo que está diante de nós. Porque ele chega e fala assim, pega as talhas que estão ali, tira a água que está lá, a coisa se transforma. Não foi algo que veio do céu, não foi algo extraordinário, não foi uma oração extraordinária, o milagre foi feito, porque eles fizeram tudo aquilo quanto ele disse. E o que estava ao redor deles foi o que foi usado. E hoje nós temos isso também. Temos a Bíblia na nossa mão que nós fazemos tão descaso. Talvez nós queremos uma coisa extraordinária. Como é que eu vou fazer? É simples. Preste atenção em tudo aquilo quanto ele disse. E onde é que está tudo aquilo que Jesus disse? Na palavra que nós seguramos. Na palavra que nós estamos usando aqui para meditar e refletir. E é o que a gente às vezes deixa a desejar. É muito comum. E essa é a realidade, nós fazemos o contrário. E aqui ela está dizendo esse conselho da Virgem, esse conselho de Maria, essa instrução, é algo maravilhoso demais.
Pense sobre isto. Se verdadeiramente nós lutarmos para fazermos tudo aquilo quanto ele disse, assim como aconteceu dentro daquele casamento, assim como a ajuda chegou, assim como as coisas começaram a acontecer, assim também será na nossa vida. Se nós obedecermos tudo aquilo que ele disse e praticarmos aquilo que ele disse, eu tenho certeza que nós veremos também seus sinais. O que nos falta é atentar em fazer tudo quanto ele disse. Às vezes nós chegamos a Deus com uma coisa muito mais, com uma coisa engatilhada, Senhor, desse jeito aqui, dessa forma aqui. Talvez foge da nossa mente o que nós não temos que fazer assim. Nós temos que obedecer, nós temos que nos render, nós temos que nos sujeitar, nós temos que suplicar, e ele fará a sua vontade. Mas o que me chama a atenção é isto: fazei tudo quanto ele vos disser. E assim como o pregador irlandês, por meio desse conselho da Virgem, conseguiu alcançar o seu objetivo, que era anunciar a verdade de Deus, que assim também nós consigamos entender isto. À medida que nós nos mergulhemos na palavra do Senhor, procuremos entender tudo aquilo que ela tem para nos instruir e praticar, nós vamos cumprir e viver aquilo que Jesus disse. Olha, Mateus capítulo 7, se você não falha a memória, um dos versículos lá. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Viera a tempestade, veio a chuva, veio a casa, ficou de pé. Aquele que constrói na areia, quando bate essas intempéries, a casa vai ruir. Aqui nós estamos vendo isto. A prática, a aplicação gera benefícios enormes. Esse exemplo que eu trouxe da oração. Se nós verdadeiramente nos aplicarmos à oração até a montanha se mover, veremos sinais. Veremos o poder de Deus sendo manifesto. Mesmo que a necessidade, naquele momento, Jesus não queria sequer se mexer, ou mulher, que eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Eu não entrei nesse casamento para fazer milagre nenhum, para fazer sinal nenhum. Eu vim aqui porque fui convidado, sei. Mas a minha missão é outra, é pregar o reino, a fazer. Mas pela obediência à sua palavra, o sinal aconteceu. E é assim que nós precisamos viver. À medida que nós colocamos em prática o que Jesus disse, o que ele falou, em obediência ao que ele disse, nós também veremos. Totalmente o contraditório, todas as vezes, que as pessoas estão buscando aí. Entram dentro da comunidade de fé, não para fazer tudo aquilo que Jesus disse, mas para fazer as coisas da sua forma e maneira, acreditando que é de alguma receita ou de alguma forma elas viverão ou verão algum sinal da parte de Deus. Nós veremos sim muita coisa da parte de Deus quando nós estamos submissos ao que Ele disse. E é interessante no desenrolar dessa passagem aqui, alguns detalhes, porque quando ele faz assim, levam aquela água feita vinho ao mestre de sala e ele tem que automaticamente chamar o noivo: vem cá. Nossa, que coisa maravilhosa, como você é bacana e legal. Porque quando a festa está lá no seu quinto, sexto dia, normalmente todo mundo põe o vinho inferior, porque todo mundo já está saturado do melhor. Mas até agora tu guardaste o bom vinho. O que Deus faz é completo, meus amigos. O que Deus faz é muito superior. O que Deus faz extrapola as expectativas. Talvez o que nos falta é obedecer tudo aquilo que Ele disse. Teremos muitas coisas extraordinárias se nós pegarmos essa palavra e aplicarmos na nossa vida. Tudo aquilo que Ele disse. Pegarmos lá o Sermão da Montanha, olharmos os seus ensinamentos, lutarmos para viver, veremos coisas grandiosas também. O resultado final será algo extraordinário. O resultado final será muito melhor. E assim é. O problema é que nos falta essa obediência. O problema é que nos falta ouvir.
Muitos querem mandar, muitos querem fazer valer a sua vontade. Aqui ele chama e diz: nossa, até agora tu guardaste o bom vinho, agora é o melhor, porque foi algo que Deus fez. E Deus era pela sua palavra, Deus era por aquilo que ele disse. O que nós temos que realmente trazer para a nossa vida esse conselho: fazer tudo quando ele nos disser. E o texto vai dizer o seguinte: olha, com este Deus Jesus principia seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Ele manifesta a sua glória quando ele vê obediência à sua palavra. Ele manifesta a sua glória quando ele nos vê cumprido tudo aquilo que ele disse que nós teríamos que fazer. Ele manifesta a sua glória quando ele vê o nosso coração desejoso de fazer a sua vontade. Quando eu vejo essa glória, eu me recordo ao domingo passado do que era essa glória. Vou deixar passar toda a minha bondade, melhor, na quarta-feira, toda a minha bondade diante de você, toda a minha glória, porque você está fazendo tudo aquilo que eu disse que você tinha que fazer. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida, meu irmão. Essa tem que ser a nossa meta. É claro que eu não vou, porque até o texto nós estamos vendo aqui necessidade. Estamos vendo uma necessidade, estamos vendo a glória de Deus em cima dessa necessidade. Não é diferente da nossa vida, não. Quantas necessidades nós temos? Muitas! E Deus quer manifestar a sua glória nas nossas necessidades. O problema é que nós queremos ver essa glória sem obedecer tudo aquilo quanto Ele disse. E é neste ponto que nós fracassamos, nos frustramos. Queremos o agir de Deus, mas não queremos nada fazer. Queremos que Deus faça algo, mas não queremos nos submeter e obedecer. Deus não fará. Mas Ele, assim como foi lá nesse casamento, Ele também quer fazer na nossa vida. Eu não estou aqui para fazer sinal nenhum, mas como vocês vão fazer tudo aquilo que eu vos disser, então eu farei. Pega daqui, tira dali, tudo que estava ao redor. E é simples. Quando Deus ele tira as escamas dos nossos olhos, aquilo que era muito difícil de enxergar se torna fácil de enxergar. E o milagre começa a acontecer. E não é algo, não precisa vir algo do céu ou de uma coisa extraordinária. Talvez é uma mudança de rota. Talvez é um se afastar daquilo que o olho está fazendo perecer. Talvez é tirar algo da vida, talvez é orar mais. Tudo isso está ao alcance, como aquelas 6 talhas cheias de água. Pega lá aquelas 6 talhas cheias de água e enche. Pega a minha palavra, medite mais nessa palavra. Vai mais no teu quarto, fecha mais a porta do teu quarto. Ouça mais o que a minha palavra diz, em detrimento da tua vontade. Faça o que eu quero, tu vai se dar bem. E esse olhar se dá quando nós nos dispomos a fazer tudo quanto Ele nos disse para fazer. Hebreus 2, se não me falha a memória, o escritor vai dizer algo interessantíssimo. Olha, se no passado eles pereceram porque eles não deram crédito à voz da revelação dada por anjos, quanto mais nós, se não ouvirmos tudo aquilo que foi falado pelo Filho de Deus. E está aí nessa palavra, de Gênesis e Apocalipse, tudo aquilo que Deus disse. E não vou te assustar que não é algo difícil, não. O Evangelho é simples. Ele está sistematizado, se a gente pegar aqui o Novo Testamento, muito detalhado, trabalhado, tudo aquilo que os discípulos tentaram ainda passar. É simples. Por quê? Porque é somente fazer tudo aquilo quanto Ele disse. O problema é que nesse inteirinho está colocado o desejo do nosso coração. Aí não conseguimos ver a sua glória. A glória aqui foi manifesta. E os seus discípulos creram. Ele não queria fazer nada, mas pela obediência ele fez. A glória foi dada ao seu nome e ainda fortaleceu a fé dos seus discípulos. E assim também vai fortalecer a tua fé.
nosso coração estiver inclinado a isso, veremos a glória, veremos necessidades sendo supridas, aumentará a nossa fé. De fato, é um bom conselho, um conselho dado pela Virgem. Fazei tudo quanto Ele nos disser. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que Ele tem dito para que a gente possa fazer vai muito de contrário ao que nosso coração deseja. O que importa é fazer o que Ele quer que façamos. E nós seremos bem-aventurados nesse feito. Meus amados irmãos, nós temos grandes desafios a percorrer. De fato, a nossa fé precisa a cada dia ser alimentada. Procuremos então, com toda a nossa energia, buscar os bons conselhos de Jesus, buscar a direção de Jesus por meio da sua palavra, praticar tudo aquilo que Ele disse que a gente tinha que praticar. Nós nunca iremos perder se formos obedientes ao Senhor. Nós perdemos muito porque colocamos na frente o nosso querer. Mas aqui estamos vendo na íntegra que há uma necessidade. Jesus ajuda, porque houve obediência, houve glória e houve aumento de fé. E assim será. Então pense, de fato, nós temos feito tudo aquilo que Ele disse para que nós viéssemos a fazer? O nosso orgulho, ele ainda permanece, nosso ego ainda permanece, nossa arrogância ainda permanece, ou a gente de fato se rende e busca viver? Temos tempo, estamos vivos, estamos aqui na presença de Deus, estamos ouvindo esse precioso conselho. Coloquemos em prática. Minuciosamente, gaste seu tempo em garimpar, conhecer, trazer para a sua vida tudo quanto Jesus disse e viver. Depois, como esse relato teve que ser colocado no Evangelho para ser um grande testemunho, assim também a nossa vida será um testemunho. E muitos também crerão no nome do Senhor. Se apegue nisto. Se apegue nisto. Porque essa é a vontade de Deus, que nós façamos, obedeçamos a sua palavra. E de fato sejamos seus discípulos e seus servos aqui. De fato é um bendito conselho. E depois que esse pregador irlandês terminou a sua pregação, muitos dos irmãos se maravilharam. Os legumes pararam de cair, de serem atirados. As telhas também pararam de ser atiradas. Sabe por quê? Porque aqueles homens disseram: é verdade o que você tem falado. Nós não temos feito tudo aquilo que Ele disse para fazer. Houve mudança na cidade lá onde aquele pregador estava. E eu espero também que haja mudança em nós. Eu espero também que nós reconheçamos isto. Nós estamos muito aquém daquilo que deveria ser. E tomemos essa posição. E Deus ficará muito satisfeito. E Deus operará coisas ainda maiores, das quais nós não podemos nem sequer imaginar. Amém? Vamos agradecer.